saber ao meu sinal, execute um ataque. Avançar! A partir de julho de 2026, uma mudança séria de impulso está em andamento na frente. A Ucrânia lançou contra-ataques surpresa em vários eixos e a Rússia agora está claramente lutando para manter a linha em algumas direções-chave. Em Zaporizhzhia Ocidental, em direção a Kamiansk e Plavny, as posições russas estão sendo recuadas. Ao redor de Lyman, a zona cinzenta está se expandindo passo a passo a favor da Ucrânia. E em Donetsk, Kostiantynivka, a cidade que Putin anunciou há 3 dias, em 3 de julho, que a Rússia havia tomado, ainda está nas mãos ucranianas, e um jato ucraniano até atingiu seu centro. A libertação de Kostiantynivka é de grande importância estratégica. Durante meses, o lado que avançava era a Rússia. Agora, a iniciativa está mudando de mãos. A expressão inquieta de Putin também não é acidental. A imagem que sua própria cadeia de comando lhe transmite se afastou da realidade há muito tempo e, muito provavelmente, ninguém sabe disso melhor do que ele. A diferença entre os mapas de propaganda que a Rússia fabrica com suas táticas de plantação de bandeiras e infiltração e a situação real no terreno aumenta a cada dia. Vamos analisar passo a passo por que a Rússia não consegue avançar com um enorme exército, enquanto a Ucrânia, com uma força muito menor, tomou a iniciativa. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes da linha de frente como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não alcança muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a romper essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora vamos começar onde o avanço é mais claro, oeste de Zaporizhzhia. Este é o setor onde a Ucrânia fez seus avanços mais concretos desde o início de julho. Segundo a avaliação do observador militar Konstantin Mashovets, em 5 de julho, as forças ucranianas limparam completamente Primorska, tomaram o cruzamento rodoviário crítico entre Primorska e Stepnohirsk, a interseção que os analistas chamam de Circle, e ganharam uma base sólida em Plavny, ao sul de Stepnohirsk. E o ganho não está confinado a um único ponto. De Stena, libertada há meses, a zona cinzenta está se expandindo passo a passo. De acordo com os últimos dados de campo, a Ucrânia também cruzou o pequeno rio local perto de Stepnohirsk e tomou mais um cruzamento crítico para o abastecimento. E se a tendência continuar, a próxima parada pode ser a cidade de Kamiansk. E aqui está a parte crucial. Neste fronte, era a Rússia que deveria atacar. O 58º Exército e suas unidades de apoio, aproximadamente 150 mil tropas, esperavam lançar a próxima grande onda na direção de Zaporizhzhia, estavam se preparando há meses. Mas a intensa pressão de fogo e o ritmo de assalto da Ucrânia nas últimas semanas de repente colocou essa massa na defensiva. Nas palavras de Mashovets, essas unidades agora não estão em condições nem mesmo de lançar a próxima onda, já que a Ucrânia virou o próprio plano de Moscou contra Moscou. A intenção da Rússia era pressionar de Huliaipole e Orikhiv ao mesmo tempo, envolver a linha defensiva leste-oeste da Ucrânia pelo flanco em vez de frontalmente, e de lá marchar sobre a cidade de Zaporizhzhia. Mas os próprios movimentos que ocorreram nesses dois eixos, Primorska, Circle e Plavny, envolveram essa pinça em torno do próprio pescoço da Rússia, antes que pudesse se fechar. Assim, o 58º Exército de Guardas foi forçado a recuar suas principais forças e mudar para a defesa ativa. A espinha dorsal da força russa neste setor é o 58º Exército de Armas Combinadas da Guarda, Grupo Dnepr, sob o Distrito Militar do Sul. De acordo com avaliações de OSINT, inclui formações como a 42ª Divisão de Fuzileiros Motorizados e a 136ª Brigada da Guarda. O agrupamento mais amplo é reforçado com elementos de elite aerotransportados, VDV e de infantaria naval. A força-tarefa em contato direto ao longo da linha Kamiansk-Plavny é estimada em aproximadamente 6.000 a 12.000 soldados. Não é uma contagem precisa, é uma estimativa de um observador. Sob a pressão da guerra eletrônica e dos drones da Ucrânia, o abastecimento e a manobra dessa força estão seriamente limitados. O avanço em Primorska também colocou o centro logístico de Vassilivka sob ameaça e reduziu drasticamente a liberdade de movimento do grupo Dnepr na área. O que isso significa é o seguinte: a pinça que a Rússia passou meses tentando construir foi revertida contra ela. O exército que deveria atacar tornou-se uma força defensiva tentando proteger seus próprios flancos. Manter uma única junção de estrada como Circle pode fechar a opção de um exército inteiro de avançar para o oeste. É exatamente por isso que na frente moderna não é o terreno, mas os pontos nodais que são decisivos.
A Rússia mantinha posições limitadas em locais como Nesteryanka, Novoandrivka, mas por Mashovets, suas tentativas de alcançar as alturas dominantes a oeste de Orikhiv falharam, e os grupos infiltrados ficaram expostos e foram eliminados. As imagens do terreno confirmam isso. O relatório do Estado-Maior de 5 de julho observa que um ataque inimigo perto de Plavny, na direção de Orikhiv, foi repelido, enquanto no mesmo dia o resumo de Mashovets por Nastaz resume em uma linha. O 588º Exército passou de ofensiva para defensiva, Primorska limpa, uma posição conquistada em Plavny. Então, como a Ucrânia impede um exército muito mais numeroso aqui? No cerne da resposta está um elemento invisível na maioria dos mapas, a guerra eletrónica. O modelo funciona assim. Primeiro, drones de reconhecimento de longo alcance vigiam as posições russas 24 horas por dia. Depois, drones FPV e de lançamento, do tipo Baba Yaga, entram em ação. Mas o verdadeiro fator decisivo é o guarda-chuva de guerra eletrónica que protege esses drones. As forças ucranianas usam ativamente bloqueadores que interrompem os sinais de controle e os links de vídeo dos drones FPV russos. Contra os drones Lancet e de fibra óptica da Rússia, técnicas de salto de frequência e bloqueio de sinal estão em uso. O efeito no terreno é claro. Os operadores de drones russos não conseguem rastrear ou alvejar efetivamente a infantaria ucraniana, enquanto a Ucrânia voa seus próprios drones FPV e de lançamento sob esta cobertura de guerra eletrónica, abrindo corredores muito mais seguros. Os russos tentam responder com guerra eletrónica também, mas graças à pequena e ágil frota de drones da Ucrânia e à diversidade de frequências, a pressão permanece do lado russo. Em resumo, esta frente invisível neutraliza a maioria dos grupos de infiltração da Rússia antes mesmo de chegarem a um edifício. E o significado estratégico é grande. Na frente moderna, o lado que controla o espectro eletromagnético controla os drones, e o lado que controla os drones controla o terreno aberto. Com essa vantagem, a Ucrânia torna grande parte da superioridade numérica da Rússia sem sentido, já que uma multidão que não pode ver e não pode mirar não é uma força real no terreno. É exatamente aqui que os métodos dos dois exércitos divergem. Uma vez concluída a preparação com drones e guerra eletrónica, a Ucrânia passa para a infiltração de infantaria em pequena escala. Em nível de esquadrão ou pelotão, grupos de 8 a 30 entram em edifícios e porões sob o corredor de drones. O objetivo não é plantar uma bandeira para propaganda, mas sim a consolidação. A área invadida fica imediatamente sob vigilância de drones e cobertura de guerra eletrónica. Um corredor seguro é aberto para reforços e começam as melhorias nas trincheiras nos edifícios capturados. Este avanço silencioso é fruto da lição que a Ucrânia tirou do erro de 2023. A grande contraofensiva anunciada meses antes foi lançada na direção mais esperada e estagnou exatamente por essa razão. A Rússia faz o oposto. Pequenos grupos de sabotagem de reconhecimento entram em uma vila e filmam um vídeo plantando uma bandeira russa, já que a prioridade número 1 do exército russo não é manter o território, mas produzir uma imagem de que estamos vencendo. Dessa forma, Gerasimov pode pintar os mapas oficiais do Ministério da Defesa um pouco mais vermelhos e apresentá-los ao Comando Superior como um sucesso. No entanto, devido à dominância da Ucrânia em drones e guerra eletrónica, esses grupos são em sua maioria destruídos ou não conseguem consolidar o que conquistam. A Ucrânia, por sua vez, deliberadamente mantém silêncio sobre seus ganhos. Até mesmo seu próprio mapa de código aberto, Deep State, frequentemente mostra esses avanços tardiamente. A razão é prática. O alto comando russo frequentemente fica sabendo de um movimento ucraniano pelos canais ucranianos do Telegram mais rápido do que por seus próprios comandantes de nível inferior, já que o comandante que relata uma retirada geralmente é o que leva a culpa e ninguém quer levar más notícias para o topo. Essa diferença entre os dois métodos reflete duas prioridades diferentes. A Rússia prioriza a aparência de vitória. A Ucrânia prioriza a vitória em si e a vida de seus soldados. E a sustentável ao longo do tempo é a segunda. Se um exército não pode substituir cada soldado de infantaria que perde, essa imagem desmorona mais cedo ou mais tarde. Uma pausa rápida. Análises independentes da linha de frente como esta também são suprimidas pelo algoritmo. Seu like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente o vídeo a alcançar muito mais pessoas, já que agora estamos nos movendo para o lugar onde a maior alegação de Putin desmoronou, Kostiantynivka. Agora para Donetsk, onde a maior alegação de Putin desmoronou. Sua afirmação de 3 de julho, a cidade está capturada, foi completamente refutada pelos relatórios do ISW de 3 a 7 de julho. Na realidade, a cidade é em grande parte uma zona cinzenta.
O 19º Corpo de Exército da Ucrânia mantém uma presença ativa no centro e no norte, enquanto a presença russa se limita a pequenos grupos de infiltração. Segundo fontes militares ucranianas, em meados de junho, o número de tropas russas dentro da cidade estava entre 100 e 250, suficiente para infiltrar, mas não para capturar totalmente uma cidade. A prova mais concreta de que a cidade ainda está sob controle ucraniano veio no dia 5 de julho. Um MiG-29 ucraniano com 2 bombas guiadas ASM Hammer de fabricação francesa atingiu um prédio usado por operadores de drones russos na zona industrial no centro de Kostiantynivka. A Força Aérea da Ucrânia chamou isso de um golpe devastador para a posição dos operadores de drones. A lógica aqui importa. O fato de que operadores de drones russos puderam se estabelecer naquele bairro mostra que unidades de assalto russas ganharam uma posição naquela parte da cidade. Mas a dominância aérea e de fogo da Ucrânia pode atacar essa posição de uma vez. E há um significado maior. Se a Ucrânia ainda pode voar um jato sobre o centro de uma cidade que a Rússia diz ter tomado e atacar seus operadores de drones, essa afirmação é uma frase vazia sem resposta no terreno. O 19º Corpo de Exército também afirmou que as operações defensivas continuam nas linhas e abordagens designadas. Zelensky, em 4 de julho, rejeitou a alegação como uma mentira fabricada para a mídia e a demoliu em uma frase. Se está realmente sob seu controle, venha, vamos nos encontrar lá. A Rússia, por sua vez, continua enviando grupos de 2 a 5 para prédios para filmar vídeos de bandeira. O objetivo, novamente, é propaganda e pintura de mapas. Quanto ao equilíbrio de forças, o principal esforço russo está bem aqui. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, pelo menos um exército de armas combinadas, um corpo de exército e mais de 4 outros elementos do exército apoiam este eixo. Enquanto apenas pequenos grupos de infiltração estão dentro da cidade, no eixo mais amplo Kostiantynivka-Druskivka, o principal esforço russo na frente oriental, a força russa é avaliada em aproximadamente 20.000 a 40.000 ou mais tropas. Mas devido ao domínio dos drones pela Ucrânia, esse avanço em massa ocorre a um custo elevado e muito lentamente. Kostiantynivka é importante por uma razão estratégica. A cidade é um dos nós-chave do cinturão de fortalezas que mantém Donbas. O objetivo principal da ofensiva de verão da Rússia era tomar esta cidade, romper esse cinturão e depois avançar em direção a Sloviansk e Kramatorsk para colapsar a frente oriental da Ucrânia. Portanto, a paralisação aqui não afeta apenas uma cidade, mas todo o plano de verão da Rússia. E o verdadeiro perigo aqui não é a propaganda em si, mas sua consequência. O alto comando russo toma suas decisões olhando para esses mapas falsos, envia reforços para posições que na verdade estão sob controle ucraniano ou na zona cinzenta. Quando essas unidades chegam a um ponto que parece amigável no mapa, mas que está realmente sob fogo ucraniano, elas são pegas despreparadas e sofrem pesadas perdas. Assim, a mentira se transforma com o tempo em um erro operacional no qual o comando russo consome seus próprios soldados. A partir de 8 de julho, a cidade permanece sob controle ucraniano. Grupos de sabotagem de reconhecimento russos estão tentando infiltrar-se em pontos a oeste, como Mykola Pilia. Lyman apresenta um quadro semelhante. Elementos da 20ª e 25ª Exércitos da Rússia tentam infiltração nos arredores orientais, mas a Ucrânia mantém a zona cinzenta. Mais do que isso, está expandindo a zona cinzenta a seu favor em direção a Novokirivka e Lipova. As operações de bandeira russa são repelidas e grupos de infiltração são eliminados com FPVs, tanto que até mesmo blogueiros militares russos que antes pintavam Lyman totalmente de vermelho, agora a mostram como uma zona cinzenta e falam ansiosamente sobre vetores de contra-ataque ucranianos que vão de Rydkodub em direção a Zelena Dolina e Shadrigolova, o que significa uma ameaça de cortar os flancos do agrupamento russo ao redor de Lyman. Mas o que realmente torna a frente de Zaporizhia frágil está muito mais ao sul, o colapso da logística da Crimeia. Os ataques de drones de longo alcance da Ucrânia na Crimeia, as balsas de Kerch, subestações de transformadores, campos de aviação e pontes atingem diretamente as linhas de abastecimento russas. Danos à rota da balsa atrasam o transporte de veículos pesados e munições. Ataques em subestações interrompem a infraestrutura de energia e comunicações e ataques em aeródromos limitam a mobilidade da aviação russa na área. As rotas que transportam material para Zaporizhia e a Frente Sul, em particular, são interrompidas dessa forma. O resultado é que a pressão sobre o abastecimento do 58º Exército do setor de Kamiansk se aprofunda. Sua capacidade de manobra diminui e isso facilita diretamente o contra-ataque da Ucrânia.
Então, a Ucrânia enfraquece uma frente no sul, cortando as artérias de uma península a centenas de quilômetros na retaguarda, e isso mostra que toda a frente sul depende de uma única vulnerabilidade. A Crimeia é a traqueia das operações da Rússia no sul. À medida que essa traqueia se estreita, a munição, o combustível e o apoio aéreo de uma divisão em Zaporizhzhia desaparecem. A estratégia da Ucrânia baseia-se exatamente nessa lógica. Em vez de tentar derrotar o exército diretamente na frente, corta as artérias logísticas que o mantêm de pé, de muito mais longe e de forma muito mais barata. Uma força estacionada em uma península, por maior que seja, é tão forte quanto pode ser abastecida. Então, quantos soldados russos estão realmente sendo desgastados sob toda essa pressão? Vamos reunir o quadro frente a frente e apresentar os números principais. Na frente sul, na direção de Zaporizhzhia, o grupo do 508º Exército, com aproximadamente 150 mil soldados preparado para a ofensiva, agora está em posição defensiva. Cerca de 6 mil a 12 mil deles estão em contato direto com o fogo ucraniano ao longo da linha Kamiansk-Plavny. Na frente oriental, em Donbas, o principal esforço russo se concentra no eixo Kostiantynivka-Druzhkivka. Aqui, aproximadamente 20 mil a 40 mil tropas estão tentando avançar a um custo elevado, enquanto apenas 100 a 250 infiltradores estão dentro da própria cidade. Os elementos das 20ª e 25ª Forças Russas também estão ativos no eixo Liman. Em todos esses setores, a força russa em combate direto sob pressão ucraniana é de aproximadamente 25 mil a 60 mil soldados. E o número realmente impressionante é este. A força total russa no campo é de aproximadamente 700 mil soldados, uma estimativa do Estado-Maior ucraniano. Aqui é onde o verdadeiro ponto se esconde nesse panorama maior. Mesmo após o início dos contra-ataques, os níveis de tropas russas permaneceram os mesmos. Nenhum reforço chegou, nenhuma rotação aconteceu, já que Moscou não tinha reservas para enviar. E o que o ISW chama de efeito cascata entra em ação bem aqui. A pressão em Zaporizhzhia força o comando russo a deslocar unidades de elite, incluindo elementos aerotransportados, VDV e infantaria naval de outros eixos como Pokrovsk, Kostiantynivka e Liman. Para um exército sem reservas, isso significa ficar um pouco mais fino em todos os lugares. Com perdas excedendo o recrutamento por meses, manter um exército de assalto inteiro na defensiva também consome a força necessária para avançar em outros lugares. A verdadeira questão no terreno não é quem tem mais soldados, mas quem detém a iniciativa. Quando a Ucrânia se concentra em um ponto e força a Rússia a deslocar unidades para lá, uma brecha se abre em outro lugar na frente e não há reserva para preenchê-la no mesmo momento. Esta é a essência da assimetria. Com uma força muito menor, a Ucrânia torna uma massa russa muito maior imóvel e reativa. Observe também que números como aproximadamente 150 mil e aproximadamente 700 mil acima são estimativas ucranianas e de observadores, e que o afinamento é uma inferência, não um número preciso. Então, por que a Rússia não consegue se manter apesar de toda essa força? A verdadeira resposta está nos números, já que todo esse quadro tático faz parte de uma grande tendência. Em 2025, a Rússia estava tomando, em média, 440 km² por mês. Na primeira metade de 2026, isso caiu para 15 a 30 km² por mês. De fato, segundo dados do CSIS, de abril a maio houve uma perda líquida de quase 400 km². O ritmo diário caiu de 9,76 km² para 2,9 no primeiro terço do ano para um terço. Contra isso, o custo disparou. Só em abril, as baixas russas ultrapassaram 35 mil. As perdas superaram o recrutamento por 5 meses. Desde fevereiro de 2022, o total de baixas atingiu aproximadamente 1.400.000, com aqueles que perderam suas vidas em cerca de 450 mil. O Estado-Maior da Ucrânia coloca as perdas totais russas acima de 1.400.000. A avaliação do CSIS é clara. A Rússia perdeu a iniciativa militar. A conclusão é esta. A Rússia agora gasta dezenas de milhares de soldados a cada mês por aproximadamente 1 ou 2 bairros de terreno e em alguns lugares perde mais do que ganha. Este não é um exército em avanço, é um exército derretendo no local. Quando todos esses dados se juntam, o quadro fica claro. A ruptura de Kamiansk-Plavny na Ucrânia, o ataque aéreo em Kostiantynivka e sua resistência lá mostram claramente que a campanha de verão da Rússia em 2026 perdeu ímpeto. A Rússia ainda avança lentamente em alguns pontos, mas não consegue consolidar o que mantém.
suas vulnerabilidades logísticas estão crescendo e está ficando para trás na guerra de drones. Em Zaporizhzhia, o 508º Exército recuou para a defesa. Em Kostiantynivka, sua presença na cidade permaneceu limitada a algumas centenas de infiltradores. A Ucrânia, por sua vez, está realizando contra-ataques eficazes, discretos, mas que produzem resultados com recursos limitados. E o mais importante, protege seus soldados. Como a Ucrânia não é a Rússia, tenta vencer usando seu povo de forma inteligente, não gastando-os. A diferença entre os mapas de propaganda e a realidade no terreno aumenta a cada dia, o que leva o comando russo a tomar decisões erradas, enviando reforços para posições que não existem. O que tudo isso significa para o curso da guerra é o seguinte: a ofensiva de verão da Rússia de 2026 tornou-se sinônimo de perder sangue e recursos mais do que ganhar terreno. Um exército que não consegue decidir a questão no campo de batalha também não pode adotar uma postura de vencedor na mesa de negociações, e à medida que o fosso entre essas duas realidades se amplia, a iniciativa começa a mudar de mãos de forma definitiva. O momento também é revelador. Esta estagnação coincide com um período logo após a cúpula da OTAN, quando a Rússia quer fortalecer sua posição na mesa. Portanto, o fracasso no terreno alimenta diretamente o equilíbrio diplomático também. A situação pode mudar a cada hora, mas a tendência atual claramente ganhou impulso a favor da Ucrânia. Então, como você interpreta este cenário? A Rússia pode sustentar este ritmo sem uma nova mobilização, ou a frente está se voltando permanentemente a favor da Ucrânia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas da PPR Global como esta, por favor inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.